Lord Jagannath is going to take in rest for 2 weeks. How many days? Então, hoje é o dia de Amavasya do Senhor Jagannatha. Significa que ele está indo descansar por 2 semanas. Yesterday was Porque ontem, Lord Jagannath public wedding festival. porque ontem foi o festival público do banho do Senhor Jagannatha. Jagannatha Snana Yatra. O Senhor Jagannatha está fazendo uma doce lila como de um ser humano comum em Dwarakapuri. Jagannatha Puri, na verdade, é parte de Dwaraka. So yesterday I also told Lord Jagannath 2 months showering E and bathing. o Senhor Jagannatha tomou banho demais, se banhou muito. Today E por essa Jagannath is razão, very hoje, sick o Senhor Jagannatha está muito doente. and his fever also coming E a sua and febre nose running. tá acontecendo, ele está com febre, o nariz está escorrendo, está com dor de As cabeça, a human being, Leela, assim if you como too much um ser humano. bathing, Se fica muito tempo na água, then you will become sick. acaba In ficando the same doente. way, Lord Então, Jagannath, da mesma maneira, he performed this o lila. Senhor Jagannatha está fazendo essa lila. So Então, now Lord Jagannath is taking rest. agora o Senhor Jagannatha está And 2 descansando. weeks he is not giving darshan to E por 2 semanas, ele não vai dar o darshana para nenhum devoto. today. And 1 week Lord Jagannath A partir de hoje, temple por completely closed. But inside o templo de Jagannatha está completamente fechado. the origin and caste that calls Savar that those are line coming in Vishavasu. E os pujaris que vêm da dinastia de Vishavashu estão servindo o Senhor Jagannatha. I also told Pela manhã eu falei, why Lord por is que, doing this lila. o Senhor está fazendo essa lila? Before Lord he told Porque antes o Senhor falou Vishavasu que Vishavashu, worship Lil Madhav. que adorava Nila Madhava, So long time I took your service. por muito tempo eu aceitei o seu serviço. Agora eu quero aceitar o serviço dos Brahmanas. So in the morning I also told this. Então, pela manhã, eu contei brevemente este kata. So now Lord Então, is taking this lila. agora o Senhor está fazendo essa lila, mas Vishavasu dynasty did not Vishavas rule Jagannath only tinha uma 30 dinastia. days. A família dele só serve o Senhor Jagannatha por 14 dias. Jagannath is performing his lila, that E is neste called momento, lila. enquanto o Senhor Jagannatha está fazendo essa lila de estar doente. Inside his service is going on this way. E aí lá dentro esse serviço acontece a ele. Ele está com dor de cabeça, Nose running, nariz correndo, espirrando, espirrando. So, Lord Jagannath is not also taking prasad. Então o Senhor Jagannatha, ele não está tomando prasada, That is called kara. só está tomando esse tipo de líquido que chama kora, que é um tipo de chá de ervas. In the water, then that also is taking E aí ele toma essas ervas fervidas na água taking rest. e descansa. And night time, E à noite, Lord Jagannath just is taking little bit khichdi prasad. Jagannatha só aceita um pouquinho de kitri prasada. Rice and dal Que tipo de prasada? Kitri. then Arroz misturado com dal, cook and give to Lord Jagannath. com ervilha. E cozinha e dá para o Senhor Jagannatha. Lord Jagannath in this area. É kitri. Kitri. So Jagannath temple Então, o templo do Senhor Jagannatha now closed. está fechado. Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he was staying in Jagannath Puri, E o Senhor Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu, every day enquanto ele used to estava go em take Jagannatha water to Lord Puri, Jagannath.
Todo dia, o Senhor Mahaprabhu costumava ir ter o Darshana do Senhor Jagannatha todo dia no Mangalarati. Mas, agora, o templo de Jagannatha estava completamente fechado. Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele sentiu as dores da separação de Jagannatha Krishna. E pensou, Jagannatha Deva não está dando Darshana. Por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, a partir desse dia, começou a ir para Alanatha. Estava indo lá. De Jagannath Puri até Alanatha, é mais ou menos 6 a 7 quilômetros, ou talvez 10 quilômetros, não mais do que isso. E é um local muito belo, maravilhoso. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada também construiu um belíssimo templo lá. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, enquanto ele estava lá, ele estava absorto neste humor também. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada estava pensando, esse local é muito belo, aqui é Varshana. E Konara era o Surya Kund. Neste humor, Bhaktisiddhanta Prabhupada estava. Esse é um humor. Porque, na verdade, todos esses locais pertencem a Dwarakapuri. Mas, de acordo com o humor do Tama Bhagavata, ele pensa, aqui é está a belíssima Varsana. Então, o templo de Konara, ele estava pensando que era o Surya Kunda, onde Srimati Radhika costumava ir a adorar o Deus do Sol, Surya Kunda. Então, dessa maneira, Vrishabhanu Nandini e Srimati Radhika se encontrava com Krishna. Essa lila acontecia. Mas tente entender que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu tem um humor igual ao de Vrishabhanu Nandini e Srimati Radhika. Ele está pensando, eu sou Radha. Quando Uddhava foi a Vrindavana, Uddhava viu Srimati Radhika, a loucura transcendental de Srimati Radhika. E da mesma maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quando ele estava em Jagannath Puri, o humor de Mahaprabhu era o mesmo de Srimati Radhika. Dia e noite, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava absorto na mesma loucura transcendental de Srimati Radhika. Chaitanya Mahaprabhu estava pensando, eu sou Radha. E agora o meu amado Krishna me deixou. Isso é Viraha Bhava. O amor depende de duas coisas, assim como uma moeda que tem dois lados. Da mesma maneira, o amor significa encontro e separação, que é Sambhoga e Vipralamba. O que eu disse? Sambhoga e Vipralamba. Encontro e separação. Separação e encontro. Porque sem separação, o encontro não é saboreável, não é deleitável. A separação nutre o encontro. Quanto mais separação, mais o encontro vai ter gosto. Então, da mesma maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava absorto no mesmo humor de Srimati Radhika, Viraha. Mas aqui tem um pouco de Tattva Siddhanta.
actually she called the que diz que Srimati daughter of Radhika Vrishabhanu. é a filha de Vrishabhanu Maharaja. Her origin form that is called Vrishabhanu Nandini Srimati Radhika. A forma original dela é Vrishabhanu Nandini Srimati Radhika. Ela é a filha de Vrishabhanu Maharaja. She never also goes out from Vrindavan. Ela nunca saiu de Vrindavana. In Vrindavan with Nandanandan Krishna. Ela sempre ficou em Vrindavana com Nandanandana Krishna. Porque Nandanandana Krishna não dá um passo fora de Vrindavana. Krishna diz, eu nunca dou um passo fora de Vrindavana. Então, da mesma maneira, Nandana Krishna, sua Ladini Shakti, potência de poder, Srimati Radhika, sempre fica com Krishna, às vezes de maneira visível e às vezes de maneira invisível. Isso é chamado de Murta e Amurta. Então, agora, Vrishabhanu Nandini Srimati Radhika tem duas expansões. Uma é Samyogini Radhika e outra é Vyogini Radha. Samyogini Radha e Vyogini Radha. Samyogini significa encontro e Vyogini significa separação. Então, em Vrindavana, Srimati Radhika tem duas formas, Samyogini Radha e Vyogini Radha. Samyogini Radha se encontra com Krishna em Kurukshetra e Vyogini Radha sente as dores da separação de Krishna e fica no Uddhava-kyari. Esse kata, Shukadeva Goswami Pada falou para Praksita Maharaj que é o Brahmara Gita, a canção do abelhão. Então, quando Uddhava foi a Vraja, Uddhava viu a loucura transcendental de Srimati Radhika. Então, um pouco de Tattva Siddhanta e vocês vão entender. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu agora estava pensando, Krishna não está me dando darshana. Por quantos dias? 14 dias. Ele ficou sem dar darshana. Então, se eu não tiver o darshana de Krishna, o que eu vou fazer aqui? Porque o Sr. Chaitanya Mahaprabhu todos os dias costumava ir ter o darshana do Sr. Jagannatha no Mangalarati. Mas agora Jagannatha Ji não estava dando darshana. Então, por essa razão, Sri Chaitanya Mahaprabhu deixou Jagannatha Puri em direção a Alanatha e foi para lá. Mas o Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava sentindo as mesmas dores da separação de Srimati Radhika. Quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu costumava ir a Alanatha e prestar as suas reverências a Thakuraji com Shankha, Chakra, Gada, Padma. O nome da Thakuraji era Alannath. Shankha, Chakra, Gada, Padma. Mas tente entender qual é o significado de Alannath, que segura. Ala significa Devasuri, que na linguagem do sul da Índia quer dizer aqueles que são os representados do Senhor, são chamados de Ala. São representantes do Senhor, perdão. Como a gente também fala Guru. Gurudeva é quem? É o representante do Senhor. Então, dessa mesma maneira, Divyasuri, Alanatha. Nata significa Senhor. Então, aquele que é o mestre de Ala. Ala é? O que eu falei?
You understand or not? Vocês entenderam ou não? Represent of God. Os representantes do Senhor. Allah quer dizer um representante do Senhor. E Nata quer dizer mestre. That means Então quer dizer que Alanata é esse Senhor Vishnu com o búzio, o lótus, a massa, a chakra. Esse Senhor Vishnu com Shankha, Chakra, Padma. Então, na língua do sul da Índia, esse termo, Tamil, algo assim. Então, esse Katha, na dinastia, muitos brahmanas apareceram nessa dinastia. Entenda como se fosse o Guru Parampara. Então, da mesma maneira, muitas pessoas vieram nessa dinastia. Gurudeva é chamado de o representante do Senhor. Então, por essa razão, a gente diz Gurudeva é como Bhagavan, ele não é Bhagavan. Então a gente diz Sakshat Daritena, não Hari. Ele não é Hari. Hari Bhagavan. Gurudeva é quem? Ele é um servo muito próximo e querido do Senhor. Sakshat Hariten, não Hari. Então usa essa palavra Haritena. Então a gente não diz que Gurudeva é Bhagavan. Gurudeva é um representante do Senhor. Um servo muito próximo do Senhor. Esse é o processo. Porque algumas pessoas dizem, Guru é Bhagavan. Mas Guru não é Bhagavan. Guru é Bhagavat Sevaka. Então, um é Sevaka Bhagavan e outro é Sevya Bhagavan. O Senhor é Sevya Bhagavan, que é a deidade adorável. E Gurudeva é Sevaka. Sevaka significa aquele que serve ao Senhor. Esse é o processo. Então, da mesma maneira, no sul da Índia, há essa dinastia onde há muitos Allah, Devasuri. E eles servem ao Senhor. E a deidade adorável deles é Alanata. Nata significa mestre. Então, é o mestre de todos aqueles que representam o Senhor. Então, a gente serve a quem? A nossa Istadeva. Que nem Mahaprabhu disse, Arado Bhagavan Prajitanyas, Akadido Oshana Javadeva. Shri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradaro Naparaha. Who is our Istadeva? Quem é a nossa Istadeva? Vrajandananda chama Sundara. Aradho Bhagavan. Brajeshatanyas. Brajeshatanyas, o filho de Nanda Maharaj, é Krishna. E a sua morada, Vrindavana, ambos são adoráveis. Então, Arada Bhagavan Brajesthana está dando Vrindavana. Rama Katiji Upasana Brajavada e a capital. Como adorar? Brajandananda chama Sundara Krishna com o mesmo humor das Vrajagopis. Como as Vrajagopis adoram a Krishna com os seus humores transcendentais de amante. A Praktra Parakyabhava. Tadama Vrindavana. Vadalvyana Kapita. Pramalana.
Purana Imaculado Srimati Radhika dá a evidência de como os Vrajavasis, as Gopis, servem a Krishna com o seu humor diamante. E esse humor diamante só é manifesto em Goloka Vrindavana, não em Vaikunta, não em Ayodhya Dwaraka Mathura, apenas em Goloka Vrindavana, no coração das Vraja Gopis. Então é dito isso, Rama Vrindavana, Ramakatid, Pashana Vrajavada, Vajana Gakupata. É dito Vrajavadu. Vrajavadu significa as jovens donzelas de Vraja, que são casadas com o seu e que servem com seu humor diamante a Krishna. Então isso é o que há de mais elevado para Ketabhava, esse humor diamante. E este humor diamante só se manifesta em Vrindavana e não em nenhum outro local, porque este é o humor mais elevado e apenas no coração das Vraja Gopis. Tadama Vrindavana. E esse Katha, Shukadeva Goswami Pada disse a Parikshita Maharaja no Srimad Bhagavatam. E aqueles que são os devotos mais elevados do Senhor, como Uddhava, que é muito próximo, um amigo muito próximo e querido de Krishna. Uddhava foi a Vraja e ele viu como Radha, Lalita, Vishaka e as Gopis tinham esse humor mais elevado. Por essa razão, Uddhava, repetidas vezes, curva a sua cabeça e ora como receber uma gota desse humor das Vrajagopis. Nesses 6 versos, Uddhava, repetidas vezes, ele recitou eles, que são chamados de Uddhava Stutits, as orações de Uddhava. Então, Uddhava, ele compreendeu, ele percebeu como as Vrajagopis tinham amor e afeição por Krishna. Amor e afeição, você vai conseguir perceber quando tiver o humor de separação. No humor de encontro, ele não fica evidente. Você entende? Quando você se encontra com seus amigos, talvez você não possa compreender, perceber qual é o humor mais elevado. Mas quando você estiver longe do seu amigo, aí você vai entender. Então, por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu disse para a gente como seguir, como sentir separação de Krishna. Ele está nos ensinando. Sem separação, você não pode compreender, ter uma autorrealização do encontro. E sem a separação, o encontro não vai ter gosto. Então, se você pega um pedaço de pano de cor açafrão, e se você ficar colocando e tirando de uma água com tinta açafrão, quanto mais você tirar e botar da água, mais a cor vai pegar, que nem uma roupa branca. Você coloca numa tintura açafroada. Aí a cor vai pegar. E quanto mais você tirar e botar da água, quanto mais você tirar e botar daquela tinta açafrão, mais a cor vai pegar. Então, sem separação, o encontro não vai ser saboreável.
E aí mais você vai mais autorrealização vai vir. Então o Sr. Chaitanya Mahaprabhu recitou 8 versos que são o Shikshastaka. Nama Sankirtana. Apenas por cantar os santos nomes, você vai poder ter alguma autorrealização, que em sânscrito é chamada de Atma Anubhuti. Se você quiser ter uma autorrealização, você tem que cantar mais e mais os santos nomes, cante os santos nomes. Dê ênfase a isso, cantar os santos nomes. Então o Sr. Chaitanya Mahaprabhu está nos dizendo, nos ensinando como cantar os santos nomes. Por mais e mais cantar os santos nomes, mais autorrealização vai vir, mais compreensão virá. Qual é o significado do encontro? Qual é o significado da separação? Há 4 tipos de encontro e separação: Purvaraga, Man, Pravas e Prema Vaititya. São os 4 tipos de separação. E isso vai vir. E da mesma maneira, 4 tipos de encontros: Sankipta, Sankrina, Samvridaman. Tem esses 4 tipos de encontro. E, novamente, então, 8 vezes 4, 32. Eles se dividem, subdividem. Então, existem 32 tipos de encontro e 32 tipos de separação. E no total fica 64. Os nossos membros de Bhakti também são de 64 tipos. Então, da mesma maneira, os nossos Goswamis analisam muito profundamente sobre esse Tattva Siddhanta. 32 tipos de encontro e 32 tipos de separação. Mas, originalmente, há 4 tipos de separação e de encontro. Purvaraga, Mana, Pravas, Prema Vaititya. E os 4 tipos de encontro. Então, eu estou falando para vocês de maneira breve. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava sentindo a separação de Krishna. Por essa razão, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu está nos ensinando como cantar os santos nomes no humor de separação. Viraha. So now coming in this way, when Lord Chaitanya Mahaprabhu, he came in Alanat. Então, continuando, quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foi até Alanata, há uma Vigraha, uma deidade muito bela lá, com a Shankha, Chakra, Gada. Mas o Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava pensando, este é Krishna, Vrajandanandana Krishna. Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foi até Alanata, teve o darshana dessa Vigraha, e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu prestou as suas reverências. Vocês entendem? E o calor da separação, Viraha Tapa, o calor da separação.
ele se manifestou ali. E neste momento, onde o Senhor Chaitanya Mahaprabhu prestou suas reverências para o Senhor, as pedras ali se derreteram completamente. E os 8 membros do corpo de Chaitanya Mahaprabhu ficaram ali gravados. Se você for a Alanata, você pode ver este local. Hoje em dia, eles colocaram a pedra um pouco afastada do outro lado, mas você pode ver como há as 2 mãos de Mahaprabhu, os 2 pernas e também o peito e a testa. Você pode ver as 8 marcas ali de como até a pedra se derreteu. Então, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu sentiu as dores da separação de Krishna, e da mesma maneira como Shrimati Radhika. À noite, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu sente as dores da separação de Krishna. Assim como quando Uddhava foi a Vrindavana, ele viu a loucura transcendental de Shrimati Radhika. Se você não for até Alanata, você não vai entender o que eu estou falando. Como tem esse humor de separação lá. E a Thakuradi lá é muito bela, com Shankha, Chakra, Padma, Gada. Quantos braços? 4. Shankha, segurando a concha. Chakra, o disco. Gada, a massa, o porrete, a massa. Padma, que é o lótus. E assim a Thakuradi está lá. Porque é Narayana. Mas, na visão de Chaitanya Mahaprabhu, era Vrajendra Shama Sundara. Tudo depende do seu humor. Esse kata é muito belo. Um devoto perguntou ao Senhor: eu sou muito pobre. Eu não tenho dinheiro. Como servir ao Senhor? E aí, neste momento, uma pessoa disse: apenas com a sua mente, adore ao Senhor, e o Senhor vai aceitar os seus servos. É chamado de Manasik Seva. Entende? Manasik Seva. Se você não tiver riqueza, dinheiro, como é que você vai servir ao Senhor? Por essa razão, um sadhu disse para aquele homem: ok, tudo bem, adore a Thakuradi na sua mente. E como que eu vou servir a Thakuradi com a mente? Coloque uma foto da Thakuradi e na sua mente adore ela. Faça oferenda de diferentes ingredientes, decore a Thakuradi com roupas, banhe a Thakuradi com água, apenas na sua mente. Cedo pela manhã, acorde e após se banhar, colocar tilaka, as 12 marcas de tilakas no corpo e cantar o Gayatri Mantra. Então, medite na Thakuradi. Esse é o processo. Isso é chamado de Manasik Seva. O que eu disse? Manasik Seva. Com a sua mente, sirva a Thakuradi. Assim como a gente adora a Thakuradi cedo pela manhã, faz Mangalarati, decora a Thakuradi com roupas muito opulentas de seda, oferece uma deliciosa praçada, comida para Thakuradi, e aí você faz o Bhugarati. Então, da mesma maneira, o sadhu lhe disse para aquele homem: todo dia
aquela pessoa adorava a Thakurji na sua mente, porque ele era um brahmana pobre, ele não tinha dinheiro, ele apenas acordava cedo pela manhã, colocava tilaka, kantimala, cantava essa Gayatri Mantra e meditava no Senhor em como servir a Thakurji, Manasik Seva. Então, um certo dia, ele ficou pensando, hoje é um dia super excelente, auspicioso, eu tenho que adorar a Thakurji de maneira muito bela. Então, por essa razão, apenas na sua mente, ele trouxe água de todos os rios sagrados, Ganga, Jamuna, Sarasvati, todos os rios sagrados, apenas na sua mente. E colocou toda essa água sagrada num pote de ouro dourado, num pote dourado, na sua mente. E ele trouxe a água dos 7 oceanos, Sapta Samudra, na sua mente. E pensou, hoje eu vou adorar a Thakurji com essa água sagrada. Então, dessa maneira, na sua mente, ele adorou a Thakurji muito belamente. E também, ele vestiu a Thakurji com roupas muito opulentas, de seda, tudo na mente, apenas na mente. E na sua mente, ele decorou a Thakurji com roupas muito opulentas, de seda, tudo isso. E ele pensou, hoje eu vou oferecer muitos tipos de preparações para Thakurji. Então, na sua mente, ele fez muitos tipos de preparações. Quantas? 360 tipos de preparações ele fez. Há quantos tipos de golpes? 360. Então, por essa razão, ele pensou, também vou fazer pelo menos 360 tipos de preparações. Apenas na sua mente, ele fez muitos tipos de preparação. E assim ele ficou meditando, e muitos tipos de preparações. Muito dal, sabji, muita coisa. Então ele foi oferecer a Thakurji. E aí, na sua mente, ele pensou, a melhor oferenda para Thakurji é Kheer Prasad, é arroz doce. Aí ele de preparar o arroz doce. Então, na sua mente, muito rapidamente, ele foi lá e preparou o arroz doce. Então, ele foi fazer oferenda a Thakurji. E aí ele ficou pensando, esse arroz doce está muito quente, como é que eu vou oferecer para Thakurji? E aí, ele colocou o dedo no pote de arroz doce para sentir se estava quente ou não. E aí ele sentiu muita dor. E aí, ao mesmo tempo, em Vaikuntha Dham, o Senhor sorriu. E aí, Lakshmana Devi perguntou, meu Senhor, por que você está, meu marido, por que você está sorrindo? E naquele momento, o Senhor Narayana falou, lá no mundo material, o meu devoto, na sua mente, Manasik, está fazendo... Ele preparou o arroz doce e estava indo oferecer para mim. Mas na sua mente, ele pensou que o arroz doce estava quente. Como é que ele ia oferecer? Então, ele tentou esfriar, mas, novamente, ele colocou o dedo. E aí o arroz doce estava muito quente e o dedinho dele queimou.
then offer. E assim, isso aconteceu. How possible? Aí Lakshmi Devi pensou, como é possível Mind and offer to you. que uma pessoa esteja cozinhando na mente, oferecendo para você e vai queimar a mão? Como é possível? He told you have no faith. Lakshmi Devi falou isso. Aí ele falou para ela, se você não tem fé, vai lá. Lakshmi Devi also came. Vai lá ver. E aí, naquele momento, Lakshmi Devi foi lá ver Finger also. e ela viu o dedo do Brahmana queimado. And Thakurji. E a Thakurji Thakurji also that some drop of também, sweet rice. uma gota do arroz doce, His lips and here also. tinha tocado o lábio da Thakurji. E aí, One drop also. o lábio dela ficou um pouquinho queimado. E também outra gota caiu no peito da Thakurji, que também ficou um pouquinho queimada. Veja isso. So that time Lakshmi Devi said, oh, Então, neste momento, Lakshmi Devi disse, very soon I will bring. ele é um grande devoto, porque ele ainda não veio para o nosso local, logo, logo eu vou trazê-lo. Então, Manasik Seva, se você servir ao Senhor na sua mente, God will accept you, o Senhor vai aceitar o seu but serviço, your mind should be mas a sua mente deve estar limpa e asseada. heart or mind. Se o seu coração e a sua mente estiver contaminado com luxúria e inveja, o Senhor não vai aceitar a sua oferenda, você entende? Por essa razão, o que Chaitanya Mahaprabhu disse, primeiro, limpe seu coração por meio do cantar dos santos nomes. Todas as glórias ao santo nome, por meio do cantar dos santos nomes, o seu Irdai Darpan, o espelho do seu coração, o espelho do coração vai ficar o quê? Limpo e asseado. Repetidas vezes, cante os santos nomes. Não, Prabhu. Então o seu coração ficará limpo e asseado, e aí você vai poder compreender tudo isso. E você vai se tornar qualificado para Manasik Seva. Você entende? Quando que você vai estar qualificado para servir a Deus por meio da sua mente? Quando o seu coração estiver limpo. Agora, se você pensar, ok, eu também vou servir ao Senhor com a mente, automaticamente você não vai poder servir ao Senhor com sua mente, porque sua mente está completamente contaminada e coberta com a luxúria, inveja, coisas estúpidas, sem noção. Como é que você vai servir o Senhor com essa mente? Por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse, limpe seu coração repetidas vezes, cantando os santos nomes. Então, por repetidas vezes cantar os santos nomes, seu coração ficará limpo e asseado. Esse é o processo. Então, por que eu estou dando esse exemplo? O Brahmana, apenas na sua mente, ele serviu ao Senhor. Isso é chamado de Manasik Seva. Você entende? Agora você não está qualificado para fazer Manasik Seva. Você tem que servir diretamente ao Senhor. Por essa razão, no Bhakti Rasamrita Sindhu é dito, Sadhu Sangha Nama Sankirtana Bhagavat Shravana Maturavasi Mutta Sadaya Seva. Sadhu Sangha sempre se associa com Sadhu. Sadhu Sangha significa ouvir Harikatha. Mama Virya Samvido
Kavanti Hitkarna Prasanaka Kataha Tajona Sahasu Apavarga Vartmani Shraddhara Vibhakti Anukramisati. O Senhor Kapiladeva disse à sua mãe Devahuti: Sadhu Sangha, e não Assadhu Sangha. Sempre se associe com o Sadhu. E abandone a Sadhu Sangha. Abandone a má associação. Você entende? Então, Sadhu Sangha é muito importante. Sadhu Sangha e Nama Sankirtana. Cante os santos nomes. Com quem? Com o Sadhu. Sadhu Sangha sempre. Então, Bhagavat Sravana. Ouça o Srimad Bhagavata Katamrita. Na associação do Sadhu. Sadhu Sangha, Nama Sankirtana. Há dois tipos de Sadhu. Um é Granta Sadhu e o outro é Bhakta Sadhu. Dois tipos de Bhagavata. Granta Bhagavata e Bhakta Bhagavata. Que é as escrituras. Se não tiver sempre disponível o Bhakta Bhagavata, que é o devoto do Senhor, então você pode ler o Granta Bhagavata, que são as escrituras. Então, Sadhu Sangha, Bhagavat Sravana, Mathura Vasa, sempre fique em Mathura Mangala e não em Mathura. Se você ficar em Mathura, você vai virar uma serva de Kubja. Quem aqui quer se tornar uma serva de Kubja? Levanta a mão. Ninguém. Então, Sadhu Sangha, Mathura Vasa. Mathura Vasa significa ficar em Vraja, Mathura Mandala. Mas onde ficar em Vraja? Sempre fique em Vraja, em Vrindavan, em qual local? Naquele local que é completa e absolutamente dominado por Shrimati Radhika. E que local é esse? É o Radha Kunda, o local mais elevado. Madhupuri. Gokulapate Tatapi Primavita Plavanat Kuradeso Virajato Giritate Sevan Van Vikinaka. Shilarupa Goswami, no seu Upadeshamrita, descreveu como o destino mais elevado é viver nas margens do Radha Kunda, porque o Radha Kunda é o local mais elevado. E este local é completa e absolutamente dominado por Shrimati Radhika. Mas como chegar ao Radha Kunda? Isso é um processo, passo a passo. Você não pode simplesmente pular as etapas e chegar ao Radha Kunda. É um processo. Então, sobre o que eu estava falando? Bhagavat Sravana, Mathura Vasa, Simurti Shraddhaya Seva. Adore a Thakuraji Vigraha com fé firme. Vigraha Seva. Essa Thakurji, sempre pense que a Thakurji é Satchidananda Vigraha. Por essa razão, no Bhakti Rasamrita Sindhu é explicado Sivrigaha Seva. Não negligencie o serviço à sua Thakuraji. Todo dia, adore a Thakurji. E também ofereça alguma boga, Arati, Mangalarati, faço Mangalarati, faço o Arati do meio-dia. E à noite também tem o Arati. Mas se você não tiver tempo de fazer o Arati do meio-dia, pelo menos 2 vezes você tem que fazer o Arati, que é Mangalarati e à noite. Esse é o processo. E todo dia, cante os mantras.
Gayatri Mantra, Yes, morning, midday and pela manhã, evening. ao meio-dia e à noite. If you have no time, Se você não tiver but tempo, if you are too much busy, se você estiver muito ocupado ao meio-dia, então há a concessão de que você pode cantar o Gayatri Mantra e outros mantras 2 vezes pela manhã. then Então, evening after sunset, also à noite, após o pôr do sol, você canta o outro. Esse é o processo. so just I also explain this way. Então, eu estou apenas explicando isso. Runakandi Alalnath, Então, esse mandir Alanatha, que é um belíssimo templo onde Mahaprabhu estava sempre absorto neste amor. Você entende? Porque você sempre deve ser muito simples. E o Senhor assim vai aceitar a sua oferenda. Se você não for simples, se você for tortuoso, duplicioso, hipócrita e usar de manipulação, usar de manipulação, o Senhor não vai aceitar o seu serviço. O seu coração deve ser simples, como de um bebezinho. A mente do bebezinho, da criancinha, é muito simples. Não tem nenhuma duplicidade, nenhuma hipocrisia. É um coração simples. Por exemplo, uma pessoa pegou um empréstimo de alguém, sabe? E aí, ele não pagou de volta o empréstimo. Bank? Ele não devolveu o dinheiro de quem ele tinha pego emprestado. Então, certo dia, o dono do dinheiro bateu na casa dele. Foi lá na casa dele e bateu na porta porque ele queria o dinheiro dele de volta. Você entende? Mas aquela pessoa estava falando lá, eu não quero pagar de volta o dinheiro. Então, a pessoa estava ali batendo na porta. E aí, aquela pessoa que tinha feito um empréstimo, ele percebeu que era o cobrador que estava ali do lado de fora. Tem muita gente que faz isso, que pega dinheiro emprestado, mas não quer dar de volta. Ficam com muita historinha, inventando um monte de história. Então, dessa mesma maneira, aquela pessoa não queria pagar de volta o dinheiro que ele tinha pego emprestado. Então, o dono do dinheiro, então, estava ali do lado de fora batendo na porta. E lá dentro a pessoa estava com medo. Oh, o dono do dinheiro veio. Ele quer pegar o dinheiro de mim. E ele ficou com medo, ele ficou se escondendo. E aí ele falou para o seu filhinho, que era muito simples. Tinha 3 ou 4 aninhos de idade. Falava só algumas poucas palavrinhas. Então, ele disse ao seu filhinho, ei, aquela pessoa veio. Ele quer o dinheiro de volta. Então, quando a pessoa, você vai lá e quando a pessoa perguntar onde que está seu pai, você fala, meu pai não está em casa não. É para dizer o quê? O pai não está em casa, meu pai não está em casa. Fala, meu pai saiu, foi para algum lugar. Diga isso. Então, o menininho foi lá, abriu a porta e o homem perguntou para a criancinha, cadê seu pai?
E a criancinha, que tinha um coração simples, sem nenhuma hipocrisia e duplicidade, disse: o meu pai me disse para falar para você que ele não estava em casa. O que ele disse? O meu pai me disse para falar que ele não estava em casa. Veja isso. O bebezinho é muito simples ou não é? Eu já fiz So isso. baby's heart should be neat and clean. Então o coração do bebê é limpo. If you do bhajan and sadhana, Então, da mesma maneira, se você fizer bhajana e heart sadhana, should be as like baby. o seu coração deve ser como de um bebê. What is it? And baby's heart is no duplicity, no hypocrisy. O coração do bebê não tem nenhuma duplicidade, nem hipocrisia. É muito simples. What is that? What did he say? Saral Hridaya. Fala. Saral Hridaya. Saral means simple. Saral significa simples e Hridaya é coração. Sem hipocrisia e sem duplicidade. So, if your heart is simple, then you may understand all philosophy first. Se o seu coração for simples, você vai entender toda a filosofia, Tattva. Esse é o Tattva Siddhanta. Se você for simples, será muito fácil entender todas as concepções das Escrituras, Shastra Vichar. Mas se seu coração estiver contaminado com hipocrisia, duplicidade, você não vai conseguir entender a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Então, que eu disse? Se você tiver o coração simples, como de um bebê, você vai entender todas as concepções das Escrituras, Shastra Vichar. Então, Krishna Prem, Prema Bhakti, irá se manifestar no seu coração. Então, agora, o tempo já passou, já são quase 4 horas da tarde. Eu só vou terminar este katha. Então, havia um Brahmana. Ele cantava o Gayatri Mantra e tudo mais. E aí, certa vez, o Brahmana disse à sua esposa: eu vou ter que ir embora, vou ter que me ausentar de casa por 3 ou 4 dias. Vou ter que ir para longe, daqui a 3, 4 dias eu volto. E aí a Brahmani falou: como vai ser a oferenda da Thakuraji? Aí o Brahmana falou: não se preocupe. Cozinhe e ofereça a Thakuraji. E assim o Brahmana saiu de casa. E ele tinha um filhinho de uns 5 aninhos de idade. E ele era um menino muito simples. E aí a Brahmani cozinhou muitos tipos de preparações. Você entende? E disse para o seu filho: pegue este prato e ofereça para Thakuraji. E aí o menininho falou: mas eu não sei oferecer para Thakuraji, com qual mantra. Era um menininho de 5 anos. Ele não tinha nem cordão sagrado ainda. Não sabia como fazer a Achaman. Sabe a Achaman, que é Shavaya Namaha, Narayana Namaha? Ele não sabia esse mantra. E ele não tinha nem cordão sagrado. Então, ele disse: como é que eu vou servir a Thakurji e oferecer assim? Então a Brahmani, a mãe, disse: não se preocupe, apenas pegue esse prato e coloque na frente da Thakurji e diga: ei Thakurji, por favor, aceite essa praçada. Então esse menininho tinha muita fé nas palavras da sua mãe. Então o menino foi lá e levou o prato com muitos tipos de preparações que a sua mãe tinha feito e colocou ali na frente da Thakurji. E disse: ei Thakurji, vem tomar praçada.
Um menininho He did not simples. chant any mantra, nothing. Ele não cantou nenhum mantra nem Hare nada. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ele cantou. Ele não cantou nem Hare Krishna. Yeah, that's what he told Thakurji. Aquele menininho apenas disse: Thakuraji, venha tomar praçada. Then Thakurji automatically left. E Thakuraji automaticamente desceu de seu trono e começou a comer. Yes. Then that boy, E aí aquele he menininho also closed the temple. fechou o altar And after a few minutes, e após when alguns Thakurji minutos, took prasad, quando a Thakuraji tinha acabado de then he tomar got praçada, the plate completely ele empty. levou o prato completamente vazio de volta. Then his mother asked, E a mãe "Oh perguntou: my son, Ó meu filho, where is the Thakurji remnant? Prasad?" cadê os remanentes da Thakuraji, a praçada? Every day your father Todo offers dia Thakurji, o seu pai oferece the a Thakuraji remnants e traz os where is remanentes. the prasad? Cadê a That praçada? boy he told, E o menininho falou: Thakurji ate everything. a Thakuraji comeu tudo. Eh? That small boy he told, O menininho disse: I offered to Thakurji and eu Thakurji ofereci a Thakuraji ate everything. e ela comeu tudo. And his mother is thinking, E aí a mãe ficou pensando: talvez meu filho close the door. não tenha fechado direito a porta do altar. Understand? Maybe Talvez the birds or um pássaro, Mouse. mouse, um rato, cat. um gato. Okay, wonderful. Talvez alguém tenha ido lá. Also his mother E aí, told no him dia to seguinte, offer Thakurji, he offered. a mãe de novo falou para o menino: ofereça a Thakuraji, e ele ofereceu, e de novo ele trouxe o prato completamente vazio, sem nada. E aí a mãe perguntou: ei, That is the Thakurji remnant. But Thakurji cadê os ate remanentes da Thakuraji? E ele disse: a Thakuraji comeu tudo. everything. So sweet and delicious. What is Você that, está Thakurji? cozinhando muito bem. Por isso a Make Thakuraji whole plate. está lambendo tudo. Está comendo sem deixar nada. Está lambendo o prato. Okay. Aí a mãe falou: como é possível? Also she cooked Aí no terceiro dia, a mãe cozinhou types of preparation. belamente muitos tipos de preparações Her son, he offered Thakurji. e disse a seu filho: ei, ofereça a That was Thakuraji. what he offered. Aí o menininho And ofereceu Thakurji ate everything. e aí a Thakuraji ofereceu, comeu tudo. Aí dessa maneira, por 4 dias, Thakurji ate everything. a Thakuraji comeu tudo. Then after 4 days, E após 4 dias, Brahmana he returned back his home. o Brahmana voltou para casa. Brahmani, the wife of Brahmana, she told, E a Brahmani, a esposa do Brahmana, disse: o meu filho delicious prasad, everything. oferecia Lord ate everything. praçada deliciosa, tudo mais, e o senhor comia Then tudo. Brahman told, how possible? E o Brahmana I am falou: Brahmana. o quê? Como é possível? Eu sou um Brahmana. Todo dia eu canto o Gayatri Mantra 3 vezes por dia. I'm following all the rules of Sigo the todas Shastra. as regras do Shastra. Understand? Idam Você asana, entende? Idam Asana, Idam Padam, Idam Argyan, todas. Our my son, he really does not know any mantra. E esse menino aí não sabe nada. Não tem nem cordão How sagrado. possible Lord would accept? Como é que o senhor vai aceitar dele? Maybe he ate himself, Talvez ele mesmo esteja comendo or tudo. maybe not close the door. Ou talvez não tenha fechado direito a porta do altar. Maybe cats, dogs, or others Talvez ate. um animal, gato, cachorro tenha But entrado. what she told, Brahmana Mas a she esposa told, disse: no, my son, he did não, not. o meu filho não mente. When I again asked my son, he told yes. Quando eu perguntei para ele repetidas vezes, ele me falou: sim, você me falou para eu dar para Thakuraji, e eu falei Thakuraji toma, e ela comeu tudo. Brahmana told, I don't believe. Aí o Brahmana falou: eu não acredito. How possible? Como é possível? I am Brahmana every day. Ah, eu sou um Brahmana. Todo dia eu sigo as regras, regulações, faço tudo direitinho. Como é possível? E o meu filho, que não sabe nem fazer uma chamana, ele não sabe nem como fazer se banhar em mana snana, se banhar por meio de mantras na mantra. Se Vishnu, se Vishnu, Vishnu, mantra snana. Meu filho não sabe nem fazer esse mantra snana. Sabe nada. Como é que o senhor vai aceitar dele? Eu não acredito.
Aí a filha Brahmani disse, não, meu filho não mente. Aí o Brahmana falou, tá bom, hoje você faça muitos tipos de preparações, dê para o meu filho, para que ele ofereça a Thakurji, e eu vou ficar escondido atrás da deidade. Aí eu quero ver se a deidade realmente está comendo ou não. Então a Brahmani cozinhou muitos tipos de prasadas maravilhosas, deliciosas, e disse ao filho, hoje o seu pai teve que ir para teve que sair, então por favor ofereça a Thakurji. Aí o menino foi lá, levou o prato até a frente da Thakurji e disse, ei Thakurji, por favor, toma aqui essas preparações. Mas naquele dia a Thakurji não estava falando nada. Não estava nem descendo do trono da Sinhasana. Então o menino começou a chorar. Ei, Thakurji, por que você não está tomando prachada? Todo dia você toma prachada e hoje não? Você não está com fome, não? Você está doente? Você está com algum problema? Fala para mim. Por que você não está vindo? Você está com raiva? Tá ruim a comida? Por que você não está vindo? Mas a Thakurji não estava vindo. E aí o menininho chorou e puxou a Thakurji pela mão. Vem! Mas naquele dia a Thakurji estava muito pesada e não estava descendo. Nos outros dias, automaticamente a Thakurji vinha e tomava praçada, pulava, descia. Mas naquele dia, não. O menino não conseguiu nem balançar a Thakurji, ela estava muito pesada. E aí o menininho começou a chorar. Ô Thakurji, o que aconteceu? Por que você não quer comer? Por que você está com raiva de mim? O que eu fiz de errado? E aí Thakurji começou a falar. Ei menininho simples, Brahmana, você não fez nada de errado. Você tem um coração muito simples. Mas o seu pai, embora seja um Brahmana, não tem fé que eu aceito todas as suas oferendas. No Srimad Bhagavatam, Krishna, na Gita, Krishna diz, aquele que oferece patra, folha de tulas, puspa, flor, ou qualquer tipo de preparação, eu diretamente asnani, diretamente eu como. De quem tem fé, uma fé simples. Eu diretamente. Patrão Pusman Palantayo, Yom Me Bhakta Prayatati. Mas o seu pai, embora seja um Brahmana, e siga todas as regras dos Brahmanas, ele não tem fé que eu como tudo. Por essa razão, eu nunca vou aceitar a oferenda dos seus pais, do seu pai. E agora o seu pai está ali, ó, escondido atrás de mim. E é por isso que eu não quero tomar prachada. Mas o menino, de maneira muito humilde, ele implorou para Bu, por favor, tome prasada. Então a Thakurji desceu e começou a comer. E o Brahma estava ali escondido. E ele falou para... Ei, Thakurji, se você comer tudo, o que a gente vai comer? E a Thakurji falou, seu estúpido, sem noção, Brahmana. Seu Brahmana estúpido, você não tem fé. Após eu tomar prasada, eu dou meus remanentes para todos. Aqueles que são menos inteligentes não têm fé em 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Mahaprasada. Mahaprasada significa os remanentes do Senhor. Não tem fé que os remanentes do Senhor são
transcendentais. Não é arroz, dal e chapati. Também não tem fé em Govindanam, os nomes do Senhor. Namas Chintaja. Cantar os santos nomes significa se associar diretamente com o Senhor. Certa vez os devotos perguntam: Gurudeva, você me deu japa de Tulasi ou de Nim? Eu não dou japa nem de Tulasi nem de Nim. Eu dou o quê? Harinam. Quando você morrer e for abandonar este corpo, você vai levar essa japa de Tulasi com você? Você está entendendo? Nem a japa de Tulasi nem de Nim vão com você. Mas se você cantar os santos nomes, o santo nome vai com você. Você entende? Quando o Guru fidedigno dá os santos nomes, Japamala, você deve pensar que aquilo é o próprio Shri Hari. Por essa razão, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada explica que quando o Guru oferece a Japamala, diretamente ele está te oferecendo o Senhor Krishna. E quando você está cantando os santos nomes, diretamente você está se encontrando com o Senhor Shri Hari. Apenas você tem que compreender isso. Mas de acordo com o estado condicionado que você está, você não consegue perceber. Você não tem autorrealização. Mas quando o seu coração estiver limpo dos anartas, Sarupa Brahma, Hridaya Durlavya, Aparada, Asat Krishna e Aparada. Quando esses tipos de anartas estiverem removidos do Senhor, você vai conseguir perceber. Cantar os santos nomes significa como remover todos esses tipos de anartas, e aí você vai ter percepção de tudo. Não há diferença entre os santos nomes e Shri Hari. Se você está cantando os santos nomes, significa que você está se encontrando diretamente com Shri Hari. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Você entende? Esse é o processo. Mas aqueles devotos que não têm fé, eles ficam pensando: Gurudeva me deu uma japa de Nim. Nim não é bom, Tulasi é melhor. Porque os Shastras dizem, mas, na verdade, a Nim é melhor que a Tulasi. Por quê? Tulasi é Krishna Priya. Ela é muito querida por Krishna, Tulasi, isso é verdade. Mas Nim é muito querido por Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu nasceu sob o quê? Embaixo da árvore de Nim. E todas as vigrahas de Chaitanya Mahaprabhu, todas as deidades, são feitas de madeira de Nim. Você entende? Então, o que é melhor? Fala para mim. Mas aqueles que são menos inteligentes não podem compreender. Eles estão apenas seguindo as regras e regulações dos Shastras. O Shastra fala de Tulasi Mala. Então Tulasi é melhor. Tá bom, de acordo com a sua fé, você pode cantar os santos nomes na japa de Tulasi. Tulasi Mala não tem problema. Mas quando você analisar profundamente, então, a árvore de Nim, Mahaprabhu tem tanto amor e afeição com pela árvore de Nim. Por essa razão, ele nasceu sob uma árvore de Nim. Em Navadvipadam, em Mayapur, Satyamata deu à luz embaixo de uma árvore de Nim. E por essa razão, Satyamata também deu o nome de seu filho de Nimai. Isso é externo. Satyamata deu o nome de seu filho de Nimai. Geralmente as pessoas pensam que ela fez isso para afastar os fantasmas, porque
fantasma não fica perto de Or Nim, if you give the neem trees, porque neem leaves or a folha de Nim é muito neem amarga. Então, se both of você these manter trees, Shastra will not come. essa árvore de Nim, buta, bruxa não vem. Então, por essa razão, Satimata teria dado o nome de seu filho de Nimai. Mas, na verdade, o significado interno é que Chaitanya Mahaprabhu tem muito amor e afeição pelo Nim. Você entende isso? Isso é muito belo. Então, eu só estou explicando que todas as deidades do Senhor Chaitanya Mahaprabhu são feitas de madeira de Nim. No Javadharma de Bhaktivinoda Thakura é explicado que Ishan Thakura era um servo de Mahaprabhu e ele tinha um amor tão profundo por Chaitanya Mahaprabhu que ele também tinha esse mesmo amor pela árvore de Nim. Se qualquer pessoa machucasse um pouquinho a árvore de Nim, Ishan Thakura ficava com muita raiva, porque ele tinha muito amor e afeição pela árvore de Nim, porque é sob a árvore de Nim que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nasceu. Bolo de Satinandana Gaura Hari. Você entende? Mas vocês são sadhakas de acordo com a fé de cada um. Tudo bem. Mas sempre pense que qualquer japamala que Gurudeva está te dando, isso é transcendental. Mas aqueles que são devotos iniciantes pensam, Gurudeva me deu essa japa de Nim, isso não é o Harinama apropriado, esse é o estúpido sem noção. O Nim é transcendental. E quando você for abandonar o corpo, a japa de Nim de Tulsi não vão com você, apenas o santo nome vão com você. Externamente, a japamala vai estar aqui, mas você vai para o Goloka Vrindavana. Jara Bolo Vrindavana Vihari Lal Kija. Então cante os santos nomes. Então, quando o Guru dá Japamala, isso significa o santo nome. Então, Bhaktivinoda Thakura explica isso. Quando você canta os santos nomes, significa que você está diretamente se encontrando com o Senhor. Mas, de acordo com o seu estágio condicionado, você não tem percepção disso. Mas, por repetidas vezes cantar o santo nome, você vai perceber tudo, você vai entender tudo. Que nem Mahaprasada. Você está tomando Mahaprasada, mas você não tem compreensão do que é. Mas por repetidas vezes tomar essa prasada, um dia você vai cair em si e vai entender como Mahaprasada é tão poderoso. Então, quando a Thakuraji tocou prasada, o pai o Brahmana, pai do menininho, falou: ei, Thakuraji, se você comer tudo, o que a gente vai comer? Então, a Thakuraji falou: ei, Brahmana, eu nunca aceitei a sua oferenda, mas eu aceito a oferenda do seu filho, porque seu filho é muito simples, sem hipocrisia e sem duplicidade. Se você tiver hipocrisia e duplicidade, o Senhor não vai aceitar a sua oferenda. Esse é o processo. Sempre seja muito simples. Então, por que eu estou dizendo isso? Em Alanata há muitos kathas, muitas histórias. Jai Jai Shri Radhe.